Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou a Andressa Carvalho e te faço companhia a partir de agora com muita informação. Exportações do agronegócio superam 50 bilhões de dólares nos 4 primeiros meses do ano. Soja, carnes de frango e de porco, milho, celulose e álcool combustível. Estes foram os destaques das exportações do agronegócio nos 4 primeiros meses do ano. As informações são do Ministério da Agricultura e Pecuária e mostram um resultado recorde para o período. As vendas superaram 50 bilhões de dólares, um aumento de mais de 4% em relação ao primeiro quadrimestre de 2022. A China é a maior importadora da soja brasileira no mundo, respondendo por 70% das compras. Em relação às carnes de frango e suína, o gigante asiático também repete a liderança, superando 86 milhões de dólares em compras desses produtos no período. Projeto desenvolvido pelo Instituto Federal Catarinense está estimulando e apoiando a criação de novos negócios. Estudantes visitam empresas e participam de palestras. Aqui todo mundo está concentrado pensando em projetos que podem mudar suas vidas. Afinal, de iniciativas assim já saíram grandes e bem-sucedidas empresas. Tudo sempre começa com uma ideia. Foi pensando nisso que o professor do IFC, Fábio Alexandrini, criou o projeto, que foi um dos selecionados do Programa de Apoio ao Empreendedorismo Universitário Inovador do Estado de Santa Catarina, da FAPESC. O edital ele foi elaborado pela FAPESC para incentivar o empreendedorismo universitário. Então, nós elaboramos um projeto no qual nós solicitamos recursos para adquirir móveis e equipamentos para montar a nossa pré-incubadora, a I3FC, e também para realizar as oficinas que são gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube. Esse edital da FAPESC é o número 39, de empreendedorismo universitário, e nós utilizamos a seguinte metodologia. Primeiro, os alunos são apresentados ao mundo do empreendedorismo, para que eles sejam agentes de busca, de pesquisa, eles procuram a biografia de grandes empreendedores, e esses grandes empreendedores podem ser os ícones da informática, como Bill Gates, Steve Jobs. Mas nós já tivemos, no ano passado, o pessoal que se interessou em fazer pesquisa sobre o Horst Bremer aqui, que é um grande empreendedor, foi um grande empreendedor aqui na nossa região. Bom, passado essa fase, nós começamos a trabalhar com o Canvas Business Plan, que é um formulário com 9 partes, onde você sai da ideia de negócio e começa a colocar as possibilidades de desenvolvimento desse negócio. O Canvas Business é esse aqui, onde os estudantes vão organizando tudo o que é necessário para tornar o empreendimento uma realidade. De um lado estão as parcerias chaves, fornecedores, as principais atividades e as despesas decorrentes para gerar esse negócio. E do outro lado, você tem clientes, canais de distribuição, formas de venda e as receitas. Não só questão de uma empresa privada, mas nós também temos alguns projetos que estão sendo pensados como a incubação social. Então, a ideia do I3FC, que é a nossa incubadora, é preparar esses alunos para ter esses projetos e depois irem para a incubadora regional lá no Centro de Inovação, o GTEC, ou participarem de editais como o Nascer, o Centelha, que são promovidos pela FAPESC. Além dessas iniciativas práticas, os estudantes participam ainda mensalmente de palestras online, comparecem a eventos da área tecnológica e conhecem empresas do município. Tudo para agregar conhecimentos e estímulos de empreendedorismo. O Carlos Henrique é um dos estudantes que estão projetando uma ideia de negócio. Ele conta que a oportunidade está sendo muito bem aproveitada. Está sendo uma experiência bastante diferente, até porque aqui no curso a gente vê bem mais a parte da ciência, dessa parte da tecnologia. E eu considero assim, mais uma novidade ver essa parte mais de fazer o próprio negócio, essa visão empreendedora, traz umas visões diferentes. Tanto que nem durante a elaboração das atividades a gente já vai adquirindo essa visão, vendo a biografia dos empreendedores.
e justamente fazendo o Business Canvas, como foi dito anteriormente, traz essa experiência mais de campo, por assim dizer, exercitar esse pensamento empreendedor nessa parte mais científica. O conjunto arquitetônico da Pampulha, localizado em Belo Horizonte, considerado patrimônio cultural da humanidade, completa 80 anos. Por um lado, a construção do complexo representa modernismo e progresso. Por outro lado, o desenvolvimento em torno da bacia historiográfica, onde fica o complexo, trouxe impactos para o meio ambiente. Um conjunto de arquitetura moderna que tem nas águas o complemento que lhe deu fama nacional e internacional. As obras de Niemeyer completam 80 anos, mas a lagoa que serve de pano de fundo surgiu 5 anos antes, em 1938. O represamento do Ribeirão Pampulha foi pensado para criar um reservatório de abastecimento, mas o potencial turístico logo foi aproveitado. Até os esportes náuticos eram comuns nos primeiros anos. Cenas que ao longo das décadas não foi mais possível apreciar. A Pampulha é uma grande caixa d'água e a bacia tem 97 quilômetros quadrados de extensão. São mais de 40 córregos que desaguam na lagoa e os principais se encontram aqui, o Ressaca e o Sarandi, que vem lá de Contagem. 70% de toda a água represada vem desses rios. É um volume bem grande e não é só de água não. O trabalho de limpeza tem que ser contínuo para dar conta dos dejetos que chegam pelos córregos. Todos os dias são trazidos entre 5 a 10 toneladas de lixo, quantidade que varia entre os períodos de seca e de chuva. Problema antigo que traz incômodos para a população e impactos ambientais. Se a gente, que aproveita o turismo, gostaria de água limpa, a fauna também. O lançamento de esgoto na lagoa criou um ecossistema peculiar na Pampulha. É tanto tempo de degradação que a natureza deu um jeito. Algo que é observado de perto pelos biólogos e ambientalistas. As espécies que estão aqui hoje, elas são resistentes. São espécies muito resistentes a vários tipos de impacto, não só da questão da poluição, como questão de predadores também. Então, no geral, são espécies mais generalistas, no sentido de que elas se alimentam de muitas coisas diferentes. Não dependem de uma coisa específica, né? E também são muito resistentes na questão da reprodução, tem números de filhotes muito grandes. Tudo isso permite com que esses animais vivam e sobrevivam. A figura materna muitas vezes ganha novas configurações na Amazônia. Entre os povos indígenas, uma mulher exerce a função de mãe, esposa e cacique de uma comunidade. Dentro do contexto urbano, é dela a responsabilidade de manter viva a cultura e as tradições de um dos povos milenares da floresta. Há 20 anos, Zípora é mãe de 3 filhos, mas a indígena natural do município de Santo Antônio do Içá, localizado a 880 quilômetros de Manaus, aprendeu desde cedo que não seria apenas mãe e esposa dentro da sociedade em que nasceu. Há 6 anos, ela se tornou a cacique da comunidade indígena Onça Pintada, localizada na zona norte de Manaus. Zípora é responsável por liderar mais de 300 famílias e, como toda mãe, cuida, orienta, cobra e ensina. É um desafio muito grande por ser cacique, né, ser mãe e também ser esposa. Como mãe, né, eu educo, busco, protejo meus filhos, assim mesmo eu faço com os meus associados. Eu converso, eu oriento, né, da melhor maneira possível e quando eu não consigo, eu busco, né, orientações fora, né, com meus superiores, né, maiores, com as minhas lideranças maiores. A mãe herdou da família uma missão a mais. Por ser cacique da comunidade da Onça Pintada, Zípora não é apenas mãe dos seus próprios filhos. Ela é responsável em manter viva a cultura do povo Cocama, um conhecimento milenar que ela obteve com os pais que não pode ser esquecido. Nossa língua mãe, né? E outros tipos também de medicamento, de ervas medicinais do nosso povo. Tento, no máximo, fazer o que eu posso, né, para resgatar e não deixar morrer isso. No cotidiano urbano, a cacique também tem a função de mostrar os direitos dos indígenas. Eu ajudo nessa parte, né, da parte social, na educação, né, de serem registrados as crianças, né, os filhos dos nossos associados como indígenas nas escolas, dentro da saúde, né, dentro da censa, né, para ser cadastrado como indígena também, né. Tudo isso eu tento ajudar, né, e faço também, graças a Deus a gente tem ajudado muitas pessoas, muitas famílias,
né? Que muitos são indígenas e eles não tinham esse conhecimento. Mas a mãe, que é respeitada e ouvida por todos, também já teve suas dúvidas. Tudo por causa do preconceito. Existem muito preconceito e mesmo que muitas das vezes os nossos que fazem parte da comunidade, às vezes eles têm até medo de se identificarem como indígena, né? Mas hoje eles estão vendo que o indígena ele está ocupando seu espaço, né? Que ele sempre teve, ele não está ocupando o espaço de ninguém. Todos nós estamos agora no lugar que nós sempre tivemos. Para os comunitários, a cacique Zípora vem cumprindo a sua missão. Ela está resgatando uma cultura que já estava quase extinta, né? Eu não tinha muito conhecimento da cultura, a minha cultura indígena, e através dela eu venho resgatando essa cultura. E eu estou passando isso para os meus filhos. Mas neste Dia das Mães tem uma opinião muito especial que vale por todas. O que você sente pela sua mãe? Orgulho. Então pronto. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!